Dificuldade em puxar assunto. Para quem é tímido, isso aí é um terror. É difícil mesmo, é apavorante. Eu sou Marco Aldino, sou professor e diretor de teatro. Tenho 32 anos de experiência no teatro. Comecei em 1990, fazendo lá espetáculos com Beto Montenegro, estudando teatro, me aprofundando na arte da interpretação, mas eu procurei o teatro para perder a timidez, para melhorar a comunicação. E naquela época eu era muito tímido, então procurei essa escola de teatro, que era lá no Leme, no bairro do Leme, no Rio de Janeiro, em 1990, e lá eu sofri uma transformação que ia dar uma reviravolta na minha vida. E, pasmem, o teatro curou a minha timidez, melhorou a minha comunicação e me colocou no meu espaço, na minha espontaneidade, na minha melhor versão. São 32 anos vendo pessoas sendo transformadas através da arte da interpretação. E por quê? Porque o teatro ele tem esse poder de lidar com o público. Quando você precisa falar com o público, e falar com o público eu não falo só em você estar num palco acima, né? Mas público em geral. O que é o público? A tua casa, as pessoas da tua casa são público, os teus amigos, os amigos dos teus amigos, o teu trabalho, enfim, relacionamentos. Relacionamentos você tem com o público. Então o teatro ajuda na comunicação. E dificuldade em puxar um assunto era o que mais eu temia. Por quê? Porque quando eu chegava num lugar, eu não conhecia a pessoa, ou eu estava sentado de um lado de uma pessoa que eu não tinha muito contato, era difícil, né, uma ideia. Não, e é muito louco assim, porque a gente tem milhões de ideias, quando a gente não tem coragem de puxar o assunto, mas a gente tem milhões de ideias. Quantas vezes você já não teve numa mesa, né, de pessoas conversando, as pessoas conversando sobre vários assuntos, você com ideias, você com colocações, você com opiniões sobre aquele assunto e você não consegue falar. Por quê? Medo do julgamento, medo de pagar mico, medo de estar falando besteira. Alguém ali, você visualizou aquela pessoa como provável inimigo. A gente vai falar isso sobre inimigo em algumas aulas, inimigo imaginário, né? Tem um amigo imaginário e um inimigo imaginário. Inimigo, mas não é. São coisas da sua cabeça, muitas vezes são coisas da tua cabeça. E se for um inimigo, você vai se acanhar por isso? Você vai ficar preso de se comunicar, de falar por que você está ali, de expor a tua opinião, porque tem alguém que não gosta de você? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Mas vamos voltar aqui ao assunto, dificuldade em puxar assunto. Então assim, a dificuldade de puxar de assunto vem dessas coisas que eu já falei, mas também aquela super insegurança, né? A gente precisa analisar, quando a pessoa fala que tem dificuldade de alguma coisa, essa dificuldade veio talvez de algum trauma, essa dificuldade veio de algo que não foi bem trabalhado, né? Essa dificuldade veio por uma falta de observação nesse assunto apropriado. Vamos falar da matemática. Eu tenho dificuldade de matemática. Matemática não foi muito bem estudada lá atrás, você não tem uma boa base, né? Agora, quando a gente está falando sobre comunicação, envolve muito o lado humano, né? Muito o lado do psicológico. Então, provavelmente, esse medo de impor o assunto, vamos supor aí, você é criança, né? E as crianças têm uma energia para lá de ativa e muitos pais às vezes não entendem. Então a criança está correndo, está falando pra caramba e o pai fala: fica quieta, não fala agora, você tem que falar menos, você tem que ficar mais quietinha, né? E aí a criança está ali, você está conversando numa roda de amigos, a criança vem: estou conversando, não quero saber o que você tem para falar agora. Tudo isso, eu dei alguns exemplos aqui, mas tudo isso vai minando o ser humano de uma maneira que a pessoa que falou isso, dependendo do nível de autoridade que ela tem, isso aí, cara, desenhou a tua vida por muito tempo para frente, como um trauma mesmo. Tá falando de trauma aqui, né? Eu sei porque eu fui muito tímido, e eu sei, e hoje eu tenho estudado muito sobre mim mesmo, e você deve fazer isso também. A gente nunca deve parar de se auto-pesquisar, de se autoconhecer, né? Eu tenho certeza que lá na minha infância,
eu ouvi coisas que bateram estranhas, bateram tortas para mim e que eu obedeci àquela autoridade e eu fui travado em vários setores da minha vida na comunicação, com certeza, na minha segurança, né, na minha autoestima, com certeza eu tenho estudado muito sobre isso. É legal você também fazer uma análise na tua vida sobre isso, porque isso aí explica muito o que está acontecendo hoje na sua vida. Então, você lá atrás ouviu certas frases, né, presenciou algumas atitudes que travaram, e aí você traz isso hoje e vive um terror. Por quê? Porque você é um adulto, você precisa falar, expressar, né? Precisa dar a tua opinião e você não consegue puxar assunto com uma pessoa, porque você tem certos medos que vêm lá de trás. Então, puxar assunto com uma pessoa, eu vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, a questão do contágio, né? O que é o contágio? Eu falo muito sobre neurônios espelhos, né? Quem nunca esteve passando na rua e olhou e viu alguém olhando para cima, aí de repente alguém para e começa a olhar também, e você para e dá aquela olhadinha, nem que seja assim, né? Rapidamente, mas você dá, porque você se espelhou, você se contagiou com aquela cena, né? Com aquele momento ali. Então, o você cumprimentar é uma maneira de contagiar. Você chegar nos lugares e mesmo e se impor, oi, tudo bem? Boa tarde. Isso, mas eu não vou conseguir fazer isso, Marco. Assim, se você falar que eu não vou conseguir nunca treinar jiu-jitsu, você não vai. Se eu nunca vou conseguir surfar, nunca vou conseguir aprender matemática, você não vai aprender. Você tem que, se você está querendo melhorar a tua comunicação, se você está querendo falar melhor, você tem que se forçar algumas coisas. E puxar assunto começa com um oi. Um oi. Simplesmente um oi contagiante. Aí a gente vai para a parte da voz, um oi contagiante, com confiança, que você tem que imaginar. Ponto 2, que você está numa cena, porque nós vivemos cenas o tempo todo, a nossa vida é feita de cenas, nós vivemos momentos de personagens que nós somos. Como assim? Você disse que a gente está mentindo o tempo todo? Não, nós somos personagens o tempo todo. Quer ver como você é um personagem? Eu vou dar um exemplo meu, coloca para você. Eu sou o Marco agora, professor. Eu sou um Marco marido. Eu sou um Marco quando sou pai. Eu sou um Marco quando estou na mesa de um bar com os amigos. Eu sou o Marco quando sou músico no palco. São vários personagens e não tem nenhuma mentira aí. São personagens que eu assumo durante a minha vida para poder realizar em determinado momento o melhor papel da minha história. Esse é o segredo, o segundo segredo. Você tem que chegar para puxar assunto com uma pessoa, imaginar que você está se vendo numa cena onde você precisa ser uma pessoa que conversa, que puxa assunto. Mas aí eu não sei puxar assunto, eu não sei que assunto puxar. Se você começar com um oi e a pessoa te responder, você pode falar qualquer coisa, cara. Você pode falar, você está muito tempo aqui, né? Você, da onde você é, né? Parece que eu te conheço de algum lugar. Cara, isso aí é um clichê, mas funciona. Parece que eu te conheço de algum lugar, você mora aqui na cidade. Tem várias maneiras de puxar assunto. As pessoas não puxam assunto porque acham que não vão ser respondidas, tá? E se você não for respondido, não tem problema. Respira e tenta de novo. Tenta de novo, porque as pessoas vão acreditar em você, no que você quer mostrar. Se você assumir que você é o protagonista das cenas, as pessoas vão acreditar no que você quer mostrar. Vou repetir de novo. Se você assumir que você é o protagonista de todas as cenas da tua vida, da tua história, das tuas situações, as pessoas que fazem parte daquela cena vão acreditar no que você quer mostrar. Então confie em você, puxe o assunto. Terceiro, você precisa começar a exercitar isso nos mínimos detalhes, nas mínimas situações. Como assim, Marco? Você entra no elevador, boa tarde. Você passa pela recepção de algum lugar ou mesmo do teu prédio. Boa tarde, fulano tal. Você pega um Uber, boa tarde. Isso é um teste. Se você continuar passando por todos os momentos da tua vida que são preciosos para a tua história, sem falar, sem forçar,
Ninguém vai chegar assim, ó, ei, você pode falar porque você é o máximo. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Agora, se você tiver uma postura confiante, uma voz, e isso a gente aprende muito no nosso treinamento, se você colocar para fora espontaneamente a tua verdade daquele personagem que você está vivendo, naquele momento que você tem que viver, seja no teu trabalho, nos colegas de trabalho, você vai ver sim a diferença como as pessoas vão te olhar. E isso faz parte de um dom que o ser humano tem. O ser humano nasceu para viver, nós somos sociais, nós somos seres sociais. Por isso nós obedecemos. Por que nós obedecemos regras? Porque as regras nos fazem viver em sociedade sem guerra, sem briga. Porque se a gente tirar as regras, nós vamos ser puramente extintos. Talvez a sexualidade que vai ditar tudo, né? O instinto de briga. Então nós somos seres sociais para podermos ser comportados no sentido bom. Não estou falando aqui de gado, né? Dizem que nós somos um gado, nós somos tudo na mesma... Não, não é isso. Se você acha que você vive na solidão, que você pode viver sozinho, você está errado. O ser humano, ele é um ser flexível, ele é um ser social. Homo sapiens, nós somos Homo sapiens, somos seres sociais. Então, o social vai nos cobrar. Por isso que você está assistindo esse vídeo. Porque você não suporta o peso de não conseguir se comunicar no trabalho, por exemplo, aquilo que você veio para mostrar, sabe? O teu crescimento profissional, aquele jeito espontâneo, que é a tua melhor versão, que às vezes você trabalha na tua casa, no teu quarto, e quando chega no meio social você não consegue colocar para fora, porque você não consegue, tem dificuldade de puxar um assunto. Então assim, eu entendo que para o tímido pode ser complicado no começo, mas você precisa seguir esses 3 passos. Contágio, saber que um oi, um tudo bem, pode mudar todo o ambiente ali. E se não responder, não tem problema. Força de novo, fala de novo. Você tem que sair dessa zona de conforto. É clichê falar isso? É clichê, mas você tem que sair um pouco daquele momento de tímido, de calado, enfim, existem exercícios para isso. Passo 2, você precisa se ver de fora, e sempre como uma pessoa confiante, não é se ver de fora como vítima. Você, a partir do momento que você começa a treinar a tua personalidade para ser uma pessoa mais forte, comunicativa, confiante, você tem que parar de se vitimizar. Você não é mais vítima, você é o protagonista da tua história. Então para com essa coisa, se vê de fora como uma pessoa bacana. Você chegou, sabe, aqui, ó, o queixo aqui, nem muito submisso, e nem olhando para cima como um arrogante, mas normal, pessoa normal. Oi gente, tudo bem? Estou sentando aqui, e aí, tudo bem? Não sei o que. Fala, as coisas fluem. Terceiro, começa a praticar os mínimos detalhes. No teu dia a dia, você vai ver que existem 1000 possibilidades de você falar com pessoas que passam por você. Testa começar a cumprimentar as pessoas no elevador, no teu prédio, o teu vizinho, o teu amigo que passou lá do outro lado. Começa a testar isso e você vai ver uma grande diferença na tua comunicação. As coisas começam com o mínimo, para então passar para um novo nível e assim subir vários degraus até aquele você, que é a melhor versão que você pode ter. Tá ok? Até a próxima!